Iniciamos mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, que recomenda o isolamento social. Então, eu aqui na minha residência, no meu apartamento, e o Leandro Trajano, que é o nosso convidado, fala de lá, da residência dele. O Leandro é administrador, trabalha com educação financeira, planejamento financeiro, investimentos, finanças pessoais e para casais. Bem, Leandro, a gente tem uma informação de que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, ela fez um levantamento e constatou que 66,6% das famílias brasileiras apresentaram taxas de endividamento até o mês de abril. Em abril, a gente já estava aqui em pleno andamento da Covid-19. Já tinha vários casos, pipocando pelo Brasil afora. Mas o que eu queria te perguntar é, essa questão do endividamento, ela é uma cultura do brasileiro por conta de todas as situações que ele passa, ou ela se aprofunda, ou ela se agrava com o fato de estarmos vivendo essa pandemia? Boa noite a todos que estão conosco, boa noite, Valdir, nosso telespectador. De fato, essa é uma questão que, sim, já é tradicional do brasileiro. Claro que, num momento como esse, ela se agrava de alguma forma. Afinal, muitas pessoas já tiveram uma frustração de renda, tiveram, de fato, desemprego ou uma redução. Enfim, de alguma forma, milhões de pessoas já foram afetadas. Então, isso termina por aumentar esse número que já temos. Mas não é nenhuma novidade para o brasileiro a questão do desequilíbrio financeiro, do endividamento. A gente está num país que, por repetidos anos, a estatística aponta que mais da metade da população gasta mais do que ganha. Porém, claro, repito que num momento como esse, isso já vem se acentuando, isso vem se agravando e tende a se agravar ainda mais com o passar do tempo e toda essa segunda onda que vem após a onda da saúde, a onda econômica, que já vem acontecendo em paralelo, na verdade. Porque as pessoas gastam mais do que o que devem? É uma falta de planejamento, é uma necessidade de posse, de ter, de se representar com um status quo mais elevado? O que é que acontece com a cabeça das pessoas? Essa é mesmo uma questão de cabeça ou é uma questão imposta pelo capitalismo, por uma sociedade competitiva, uma sociedade que ela acentua cada vez mais a desigualdade social? É muito bom, porque, na verdade, você trouxe vários pontos que são causas dessa consequência que temos do desequilíbrio financeiro. De modo geral, costumo dizer que a gente tem uma premissa básica que leva a isso. É o fato das pessoas gastarem mais do que ganham. Quando eu gasto mais do que ganho, eu já me encaminho para isso daí. Só que, claro, tem a questão do status. Essa questão do status é muito pesada. Isso independe, Valdir, nosso telespectador, da classe social. De modo geral, as pessoas sempre procuram ter algo mais. E isso não está errado, isso não é equivocado. Afinal, se eu trabalho, se eu dou duro, eu tenho sonhos, eu tenho objetivos de vida, é claro que eu quero lutar por eles. O problema é quando a gente não tem clareza, uma prioridade disso e, sobretudo, um equilíbrio em relação aos meus objetivos, o prazo de realizar e a minha realidade financeira, as minhas reais necessidades. E aí, quando eu não tenho um planejamento adequado, eu termino por desequilibrar essa balança. E isso me leva a gastar mais do que ganha, que me leva ao endividamento e me leva a não ter reserva financeira. E essa falta de reserva financeira, num momento como esse que estamos atravessando, levou não só famílias, mas pequenas empresas, médias empresas também, a esse desequilíbrio, a essa falta de capital de giro, a essa falta de uma reserva de emergência, no lado pessoa física e no lado pessoa jurídica. E aí vem toda uma crise que afeta o lado emocional, de produção e consequências que a gente vai estar também aqui desbravando, conversando sobre ao longo do programa. Então, esse planejamento seria a diretriz para você definir como gastar, em que momento gastar, né? Então, como as pessoas devem fazer, de fato, esse planejamento para não acabarem gastando mais do que aquilo que recebem? Mas o primeiro ponto é esse, é você reconhecer a sua realidade a título de receita, a título de renda. Qual é a renda média que eu ganho? Se eu tenho um salário fixo, melhor, eu posso me basear a partir dele para daí equalizar, planejar a minha vida financeira. Se eu tenho uma renda variável, porque trabalho na área comercial, porque sou empreendedor, empresário, autônomo, então, eu preciso entender qual é o mínimo que eu ganho. Dificilmente eu vou ter menos do que X.
Então, eu tenho que parametrizar tudo nesse sentido, a partir do que realmente cai para mim, pessoa física, a cada mês. E com base nisso, eu posso fazer minhas escolhas em relação a um possível aluguel, a compra de um imóvel, um financiamento, a ter carro, moto, o que carro e que periodicidade eu posso trocar, o tipo de lazer que eu posso realmente me condicionar e aproveitar. Afinal, muitas pessoas também atrelam o lazer à realidade financeira. A gente tem muitas oportunidades e possibilidades gratuitas que se pode aproveitar, claro, num momento diferente desse que a gente vive. Então, ter como ponto de partida, entender a sua receita e, a partir daí, você poder pautar a sua realidade é essencial. Ah, Leandro, mas e quem ganha um salário mínimo? Vai ficar muito limitado e não vai ter tantas condições? De fato, sim. Se a gente for ver o que recomenda o IPEA, é muito mais do que o nosso salário mínimo termina por trazer. Então, seria vezes mais do que isso. Mas, infelizmente, mesmo com um salário mínimo ou menos, a gente tem que tentar ter a vida mais enxuta para que não termine ultrapassando esses ganhos que temos e, com base nisso, começar a se endividar, porque vai influenciar em vários outros aspectos da vida também e pode fazer com que a situação financeira agrave ainda mais a realidade familiar, a realidade de trabalho, a realidade social e, claro, a saúde. Uhum. Leandro, nós estamos falando até agora de quem tem renda, mas a gente sabe que com o agravamento da crise no Brasil e principalmente agora depois que veio a Covid-19, a onda de desemprego ela se acentuou de uma forma muito escalonada. E tem pessoas que passaram a não ter mais o salário, você não tem mais a renda. Como você se planejar numa situação em que você não tem mais a renda? E muitas pessoas não têm sequer a perspectiva de ter essa renda. É claro que tem um programa aí para tentar minimizar o impacto para populações, né, de baixa renda, pessoas com um auxílio de R$ 600. A gente daqui a pouquinho fala especificamente sobre esses R$ 600. Mas não é o caso de todo mundo. Tem pessoas que simplesmente não têm a renda e não têm os R$ 600. Então, o que fazer? Essa questão que eu falava há pouco, Valdir, da necessidade de nós gastarmos um pouco menos. Claro, quanto poupar por mês? 5%, 10% do que ganha? Quanto mais, melhor. De forma que você viva equilibradamente o seu presente, planejando para o futuro. E com base nisso, é possível fazer uma reserva de emergência. E essa reserva vem para suprir momentos de falta, como esse, entre outros que as pessoas sempre estão atravessando. A gente está num momento comum, onde a falta é quase que comum. Há centenas de milhões, ou quiçá bilhões de pessoas aí mundo afora, não é? Então, termina sendo essencial, e não só nesse momento, mas como não é hábito das pessoas, sobretudo nesse momento, pegar um caderninho, uma folha de papel, Excel para quem é de Excel, e complementar aquele passo que eu dava em relação à pergunta, à questão anterior que você havia levantado. Eu tenho que levantar qual é a minha receita e, com base nela, delinear o restante. Então, mais uma vez, eu convido a quem está nos acompanhando para entender um pouco, afinal, a gente ainda está aí para chegar à primeira parte do mês de maio. Tá? Qual é a sua receita esperada para esse mês? Quais são as suas despesas esperadas para esse mês? Você pode dividir isso em categorias e subcategorias, como casa e todas as despesas ligadas à casa. Eletricidade, água, manutenção, a questão de condomínio, aluguel, financiamento, a todos os serviços que são ligados à sua manutenção de casa, uma possível internet, o que você tiver. E aí você vai destrinchar isso por cada categoria: alimentação, serviços financeiros, saúde, transporte, lazer, educação. E em todos os pontos você vai tentar fazer esse cruzamento em relação a receita versus despesa e, com base nisso, se antecipar esse mês que está entrando. Se não tem a receita, agrava ainda mais o cenário. Afinal, não posso contar com receita e, se eu não tiver uma reserva, eu vou estar vendo apenas esse lado direito de nossa planilha, de nosso papel, que é o lado das despesas. E aí eu tenho que começar a atuar fortemente em cima disso, no sentido de tentar cortar, sim mesmo, cortar despesas, enxugar, reduzir, substituir ou negociar. Então, isso é essencial. E aí, com base nisso, você pode botar sinais diferentes, X, bola, cruz ou cores diferentes, e partir para a ação em relação a todos os passos que você pode dar. Isso é essencial para que comece, pouco a pouco, a reorganizar esse orçamento. Isso não deveria ser só para esse momento, mas para o dia a dia do planejamento financeiro. Se você tira menos de 1% do seu mês, é possível ter uma vida financeira mais organizada. Eu estou falando de meia hora, 40 minutos por semana, para revisar um extrato, uma fatura de cartão de crédito, ou simplesmente botar essas continhas no começo de cada mês, para você ter ideia do que pretende gastar nesse mês. E algumas despesas são ocultas, né? As pessoas geralmente não listam isso: despesas com saúde, como farmácia, despesas de estacionamento, despesas de
entre outras que são ligadas a presentes, tantas outras. Um momento como esse é enxugar, é conter, é um tempo de austeridade realmente. O primeiro corte normalmente vem no que se considere supérfluo, mas considerar supérfluo também é uma questão muito subjetiva, né? O que pode parecer supérfluo para mim pode não ser para você. É importante você ter um educador financeiro, uma orientação técnica para você conseguir identificar onde você deve cortar na sua despesa? Eu sou suspeito para falar, mas sou parte interessada, eu posso dizer isso. E exerço esse trabalho hoje por paixão, porque eu amo o que trabalho e trabalho com o que amo. Então, de fato, termina sendo algo que, sim, é bastante importante no dia a dia das pessoas ter um maior conhecimento. Então, o trabalho do educador financeiro, eu vejo em muitos casos, como suporte que é dado por um médico em determinadas orientações quanto à sua saúde, a um personal trainer, a um nutricionista ou a um psicólogo. Mas esse profissional vem com um olhar mais experiente, mais condicionado, mais preparado em relação à sua saúde financeira, para que possa te guiar, te orientar nesse sentido. Já que em pesquisas feitas aí mundialmente, se chegou à conclusão de que 2 a cada 3 pessoas não têm a educação financeira, no sentido de organizar a sua vida de forma autônoma, desde a fase de endividamento ao equilíbrio e de investimentos. Leandro, quando a gente vai para um gastroenterologista, é possível que ele dê uma tabelazinha com uns 10 itens que você deve seguir, tipo, não tome café, não deve ingerir bebida alcoólica, enfim, já tem aquela coisa programada e ela é repassada de pessoa a pessoa. Um educador financeiro, ele teria uma regrazinha, assim, de cara, olha, corte isso. Primeiramente, você corte isso. O que é que você orienta que as pessoas cortem do seu orçamento? Olha, num momento como esse, eu acredito que para muita gente serve algo que eu costumo dizer, situação extrema, atitudes extremas. Então, nesse momento, a gente não tem muito o que ponderar em relação a supérfluos, a gente tem que partir para o que é necessário. Então, as primeiras coisas que eu não posso tirar para quem realmente vai praticar, vai exercitar isso que eu falei, da planilha de Excel, ou de uma caderneta, de um caderno, de um pedaço de papel, você tem que se guiar pelas contas básicas, o que eu preciso realmente para viver e para me manter ativo. Então, você vai para a energia, você vai para a moradia, vai para a alimentação, vai para o mínimo de transporte e comunicação. Tá? A partir disso, se a gente parte para o que é supérfluo, eu já tenho que ver muito se encaixa com esse meu orçamento. Então, vai da realidade de cada um, vai da possibilidade de cada um. É difícil realmente dizer o que se enquadraria de modo geral. Então, acho que dentro da sua realidade, dentro de sua receita e do seu momento, é totalmente necessário fazer esse cruzamento de informações para que você veja o que cabe ou não. Mas eu costumo falar que você tem que ter muito cuidado para não cortar algo também que te dá motivação maior no dia a dia. Em resumo, eu me lembro que uma vez fui para uma nutricionista que ela perguntou o que não podia tirar da minha alimentação, que não faria efeito, que eu não deixaria de comer. Eu falei na época de uma vitamina de banana. E aí ela fez um ajuste na minha vitamina de banana e, em resumo, é o que eu levo para a vida financeira das pessoas. O que é que você não pode deixar de tirar do seu orçamento. Então, se é um momento de lazer com filho, com esposa, com família, o que for, então tenta manter isso, mas veja o valor disso e tente tirar em outras coisas que venham a suprir isso e que não vão deixar você tão para baixo. Então, esse equilíbrio e ver as possibilidades é essencial também para que não aflige de uma forma maior. Ok, Leandro, a gente chega ao final do primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente continua com a nossa conversa, com o nosso bate-papo sobre planejamento financeiro. Até já. Voltamos com o segundo bloco do programa Opinião Pernambuco, falando sobre organização orçamentária em tempos de pandemia. E o nosso convidado é o personal financeiro Leandro Trajano. Bom, Leandro, em abril deste ano, logo no comecinho, o governo baixou a medida provisória 936, que permite que as empresas façam redução de jornada e de salário. E as pessoas com seu salário comprometido, em torno de 25% ou 50%, dependendo do caso, né, de repente pode ter alguém que tivesse contraído antes uma dívida e contasse com esse complemento do salário para poder quitar essa sua dívida.
numa situação como essa, é recomendável que ela busque um empréstimo bancário, por exemplo, ou que ela acumule essa dívida e deixe para resolver lá na frente de alguma forma? Essa questão é muito boa e é importante que se mapeie, que se identifique outras alternativas que existem antes de pensar no abandono da dívida, deixando para frente, simplesmente postergando, ou já se levantando algum capital, algum crédito a título de empréstimo para tentar melhorar isso. Em que sentido? Mais uma vez, é identificar aí mais ou menos como é que está essa sua realidade. Realmente ela não cabe no seu orçamento, está deflagrado isso? Não tem nenhuma reserva que venha a suprir essa possibilidade? Então, antes de você já contrair um empréstimo, que seria mais uma parcela para esse orçamento já apertado, a analogia que eu costumo fazer é a sua capacidade financeira, digamos aí que seja um copo d'água. As suas despesas, a água é o líquido que você coloca dentro. Se esse copo já está esborrando, quer dizer que você não tem capacidade de colocar mais água, ou seja, mais despesas. A parcela de um empréstimo talvez já não caiba. Imagina se você vem com essa parcela do empréstimo, ou seja, mais uma despesa que seria aí um pouquinho de água ou uma pedra de gelo para botar nesse copo que já está esborrado. O seu orçamento não vai suportar. Então, antes que você tente inflar ele ainda mais, o ideal é que sim, você tente chamar esse credor. Um momento como esse que a gente vive não é só dessa pessoa, não seria só meu, seu, de A, de B ou de C. É um momento comum, é um momento mundial. Então, você apresentar a sua situação de forma que você tente pausar um pouco essas parcelas, pedindo uma carência, uma renegociação, e alguma forma que seja possível de você pagar, é mais razoável, antes de simplesmente deixar de pagar sem dar notícias ou pegar esse empréstimo para apertar ainda mais um orçamento que já teve aí a receita reduzida. Então, diante dessa negociação, é bastante razoável que você tente retomar isso. Agora, claro, só aceitar essa negociação em possibilidade, em algo que seja possível realmente você manter. Porque se você renegocia e não mantém, a sua credibilidade cai e você fica ainda mais comprometido, não só financeiramente, mas para muitos também psicológico e mentalmente. A gente costuma dizer que o carro é outra família. Numa situação como essa, é interessante se devolver o carro, tá? A gente está falando de uma situação extrema. É interessante se devolver o carro se você, digamos, está na situação em que simplesmente perdeu o emprego. Ou, sabe, procrastinar, né? Protelar essa decisão. Olha, situação extrema, né? Como falei há pouco, medida extrema. Então, situações extremas, medidas extremas. Se o carro já não vai contribuir muito comigo, no momento, sequer consigo usar esses dias, e se eu não estou com a previsão de emprego e sei que não vai ser tão fácil essa retomada, muitos acreditam que a economia vai fazer aí um V, na velocidade que ela cai, vai bater lá embaixo e subir. Eu não acredito nesse V com essa perna tão diagonal. Eu acho que ele vai subir muito mais lento. Os empresários vão estar mais cautelosos, muita coisa vai estar mudando. Então, ao você se desfazer de um carro, por exemplo, você não só pode se capitalizar com esse repasse, com essa venda dele, como você vai tirar despesas que você tem mês a mês e anualmente também. Então, sim, eu considero que é uma ótima opção. Só que por questão de comodidade, de conforto e de algumas crenças também, muita gente não considera isso nos primeiros momentos. Não é? Ah, mas o meu carro não é quitado, o meu carro... Ok, mas você pagou parte dele. Então, ao repassar, por exemplo, você vai se capitalizar um pouco para alguma situação que vai estar acontecendo. E você vai deixar de estar gastando com combustível, com seguro, com IPVA, com manutenção e com tantos outros itens que vêm derivados, vêm oriundos disso daí também. Né? E quem tem uma garagem ainda pode ter a possibilidade, quem sabe, de alugar e fazer alguma renda com isso. É uma possibilidade que sim deve ser considerada, e não só a do carro. A gente tem muitos outros itens, objetos que estão parados em casa. Para quem está numa boa condição, num bom momento, tem mais tempo em casa, mesmo que esteja trabalhando, porque não está se deslocando para o trabalho, entre outras coisas, então pode fazer uma limpa em casa e doar essas coisas. Se não está em condição de doar, mas pode fazer uma receita com isso, por que não também vender no valor abaixo, desocupar um pouco as tralhas que tem em casa e se fazer um pouco aí com a receita disso que pode contribuir no momento de tanta dificuldade para tanta gente. Então, cada Já caso é um caso. existe... Não pode complementar. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas você tem que entender e fazer a reflexão um pouco da sua e agir de acordo com isso. Seja para ajudar o próximo ou para tomar essa atitude e se ajudar também, quebrando alguns paradigmas que normalmente nós temos em mente. Isso já é um fato no Brasil? Já existe pesquisa, levantamento de que pessoas estejam devolvendo alguns dos bens que adquiriram por conta dessa crise da pandemia, da Covid-19?
tanto no que se refere a automóveis, como também a imóveis, né? Isso está acontecendo já no Brasil? Olha, não, eu não vi nenhuma estatística a respeito ainda. São dois itens que as pessoas costumam procrastinar de fato, pensar muito e, naturalmente, pensar outras alternativas antes de devolver um carro e, sobretudo, um imóvel, que é um sonho para muita gente, é o sonho de realização da vida. E tem que ter muito cuidado com isso, porque quem tem um imóvel financiado, por exemplo, se adia muito essa decisão, corre o risco de ter ele tomado. E se quer ter algum retorno, algum benefício da parte dele que já foi paga. Então, é necessário ter muito cuidado diante disso, num momento delicado como esse, mas também ser enérgico contra essas decisões. Tá? Isso é fundamental. Agora, eu acho que com o tempo a gente vai começar a ter mais estatísticas, mais números apontando isso daí. Agora, e adquirir um imóvel novo, se você tinha uma renda acumulada, estava guardando uma renda para fazer um investimento no imóvel, esse momento é recomendável? Olha, para quem quer vender carro e imóvel, apesar de ser, se for algo necessário, talvez não seja o melhor momento, porque a oferta e a demanda talvez não seja das melhores. Mas para quem quer comprar por sua vez, sim, pode ser bastante interessante, pelo fato de que vão aparecer, e cada vez mais, pessoas que vão entrar aí no sentido de desespero, precisando fazer dinheiro para as coisas básicas da vida, entre outras. Então, como a demanda é muito pequena, pois a maior parte das pessoas estão se retraindo a título de compras ou até de financiamento, por esse ser um endividamento de longo prazo quando se trata de um imóvel, e de médio prazo quando se trata de um carro, né? Não há tanta demanda. Então, com a demanda pequena e uma oferta que pode se acentuar devido à necessidade das pessoas, sim, pode se configurar um ótimo momento para boas compras no curto prazo, tanto de carro como de imóveis. Então, quem tem esse interesse ou quem estava se guardando para tal, é importante ficar atento, sim, ao mercado, porque boas oportunidades podem surgir. Leandro, digamos que eu seja o seu cliente e eu tenho aí que tomar uma decisão. Eu pago o aluguel ou pago a escola do meu filho? Olha, ótima pergunta, realmente muito bom. Eu acredito que você tem que falar com os seus credores. É importante que você fale com a escola, é importante que você fale com essa pessoa do aluguel, tentando ver o que é que você pode negociar. Essa negociação pode ser a título de postergar o pagamento, tá? Pedindo mesmo uma carência. Olha, não tenho condição, eu queria pedir uma pausa por 3 meses e a gente renegociar esses 3 meses para serem pagos, por exemplo, pelos próximos 12 meses a seguir. Então, paro por 3 meses, divido o valor, estamos com R$1.000, R$3.000, e esses 3.000 parcelaria nos próximos 12. É possível para você, meu locador, não é? E na escola, qual o desconto que a escola já está oferecendo? Afinal, é recomendação do Ministério Público de Pernambuco, inclusive está entrando agora com ação civil pública nas escolas que não estão dando desconto, pelo que eu vi, já tem algo do tipo limitando. É importante se informar junto ao PROCON, a todos os órgãos, porque há de se ter uma negociação em relação à escola, tá? E em relação ao aluguel, eu tenho visto muita gente, sim, que está conseguindo ou uma redução temporária ou uma redução temporária com essa diferença sendo paga no futuro. Agora, qual dos dois pagar vai depender aí da flexibilidade que você tiver ou não do outro lado para que não se exponha. Mas eu acredito que para muitas pessoas, talvez a moradia termine sendo algo mais essencial, e a escola pode terminar sendo postergada. Mas eu iria para um meio termo através disso que falei anteriormente. O mundo moderno tirou as pessoas da feira, tirou as pessoas do centro e levou as pessoas para o shopping. Mas agora até o shopping está fechado, né? E aí as pessoas elas têm a alternativa de comprar à distância, de fazer o e-commerce, né? de fazer a sua aquisição pela internet. Isso pode ser também uma cilada, as pessoas acharem que ali na frente do seu computador elas podem suprir aquelas vontades que elas tinham de circular pelas lojas e de repente gastarem demais. Qual é a orientação para que isso não aconteça? Nesse momento tem muita gente ansiosa, tem muita gente angustiada. Eu costumo dizer que na tela do celular o dedo é nervoso. E muitas pessoas hoje já têm no celular, em diversos aplicativos, o cartão cadastrado. E isso pode ser bastante grave num momento como esse. Para querer descontar, para querer realizar e se satisfazer, ter a sensação de prazer, comprar coisas que sequer lembrem depois ou valorizem. Essas coisas podem terminar por financeiramente substituir algumas contas que são essenciais. Eu tenho diversas histórias de pessoas que estão recebendo aí o auxílio emergencial e que priorizaram itens supérfluos.
no momento de escassez e de austeridade, onde esse auxílio emergencial deve servir para coisas básicas, tal como alimentação, questões de casa e de subsistência de vida. Isso serve não só para quem está com auxílio emergencial, mas para todos os outros também. Então, talvez apagar o aplicativo e zerar a presença no e-commerce, situação financeira não está equilibrada, é essencial, porque sim, é uma cilada, é um risco muito grande que se corre com isso. Então, a palavra de ordem seria, se você não consegue trazer mais renda para o seu orçamento, você corte despesas, né? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para a gente encerrar a sua participação no programa de hoje. Isso. Primeiro ponto, eu tenho que tentar reduzir ao máximo despesas, porque isso depende única e exclusivamente de mim, seja numa renegociação, num corte, numa redução ou numa substituição. Mas na outra ponta, eu tenho que ver nesse momento o que é que eu, as pessoas que convivem comigo, podem fazer para gerar uma receita, seja através de um dom, de uma habilidade que se tem, de algo ligado à culinária, mas para que eu possa incrementar a receita de alguma forma, isso também é essencial na outra ponta. E por fim, chamar todo esse time, essa família, as pessoas que convivem comigo e botar a realidade na mesa, para que todos tentem da melhor forma possível avançar. A gente tem possibilidades, uma CELP que dá a possibilidade de você parcelar a conta de energia, entre outras que existem que você pode acompanhar na mídia. Mas o momento é extremo e para muitos a situação também deve ser extrema para que possa atravessar isso da melhor forma possível. Ok, Leandro, muito obrigado pela sua participação no Opinião Pernambuco. Então a gente fica por aqui, lembrando que o programa Opinião Pernambuco, ele também é veiculado nas rádios Universitária FM e Rádio Paulo Freire, às 5h30 da tarde. A todos, nosso muito obrigado e até o próximo.